as dúvidas e os questionamentos a respeito das vacinas. Ó, meu filho, você vai ouvir, na sequência deste comentário final, perguntas feitas pelo Dr. Assad e também por mim para o Dr. Gilberto Martim. Desnecessário falar de quem é Dr. Gilberto Martim. Seu histórico de vida é coisa linda. Sua dedicação à medicina também é um sacerdócio. E ele não se furtou. Aceitou o convite para esclarecer, tirar dúvidas a respeito da vacina. Tanta coisa tem se falado, tantas dúvidas, tantos questionamentos. Tanto eu como o Dr. Assad procuramos interpretar do modo mais simples possível as perguntas que nos enviaram. Atenção, devido à quantidade, é bem possível que hoje você não ouça a resposta da sua pergunta, do seu questionamento. Tudo bem, na segunda-feira você vai ouvir com toda certeza. Durante todo o dia de hoje, todo o dia de amanhã, que é domingo, você poderá enviar perguntas aqui para a nossa Rádio Paiquerê 98.9 para tirar suas dúvidas, desfazer as dúvidas, ter certeza de que você está sendo bem informado. Nossa intenção não é outra senão ser útil, prestar serviços. Saiba disto. É bem possível também que não consigamos chegar ao ponto máximo de um trabalho sensacional. Mas saiba que não faltou e nem vai faltar vontade. As coisas ainda vão de mal a pior. De ontem para hoje, ou até ontem, né? Mais 11 mortes em Londrina. Um recorde muito triste. Se anteontem tínhamos tido 9, já era um recorde. Ontem, 11 óbitos em nossa cidade. É lamentável. Então você precisa estar bem informado. Você precisa querer ser vacinado. E é isto que nós estamos tentando fazer para com você que nos ouve todos os dias. Ouça as perguntas, ouça as respostas, informe-se e, no caso de dúvidas, mantenha um contato conosco. 99993-9890. Anotou? 99993-9890. Ao trabalho! Dr. Gilberto Martim, segundo o Instituto Butantan, a eficácia da Coronavac é de 50,38%. Isto é suficiente? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o significado dessa eficácia de 50,38%? Doutor Assad, a explicação seria a seguinte: 53,38% é a chance que a pessoa que toma a vacina, é a chance que a pessoa tem de não contrair o Covid, a doença Covid, de não se contaminar com o vírus. Significa que quando a pessoa toma a vacina, ela tem esse percentual de chance de não ficar doente pelo coronavírus. Porém, aquela outra parte que dá 49, arredondando 0,7% de possibilidade de, mesmo com a vacina, de ficar doente, essa parcela, ela tem, por sua vez, 78% de chance de, em ficando doente, desenvolver apenas a forma leve ou moderada, aquela forma da doença que vai ser atendida ambulatorialmente, ou seja, no posto de saúde ou mesmo com tratamento em casa, sem precisar ter que se internar por conta da doença. E a vacina dá uma cobertura de aproximadamente 100% de diminuição de risco para essas pessoas, de que elas evoluam para a forma grave, aquela forma que a pessoa vai parar no leito de UTI, ou mesmo que a pessoa vá a óbito. Ou seja, a vacina protege mais ou menos metade
do risco da gente ficar doente pelo Covid, e se a gente ficar doente, a vacina protege para que a gente tenha 78% de chance de desenvolver apenas as formas moderadas, leves e moderadas, e a vacina protege praticamente com 100% de garantia que a gente não vai ter a forma grave, que vai parar no leito de UTI, que vai morrer, que em última instância é o que preocupa em relação à doença, que é a gente desenvolver a forma grave e parar no leito de UTI, que é o que aumenta a chance da gente acabar vindo a morrer. Portanto, a vacina tem uma resposta nesse aspecto boa. Com esta eficácia de 50,38% da Coronavac, qual o percentual de vacinação da população brasileira seria necessário para atingirmos a chamada imunidade de rebanho? Doutora Assad, a OMS fala em 65% a 70% de cobertura para termos a chamada imunidade de rebanho. Se considerarmos que com a Coronavac a gente tem pouco mais da metade de certeza de não contrair a doença, eu acredito que a gente tem que trabalhar com um percentual de pelo menos 80% da população deve estar coberta para que a gente possa alcançar a chamada imunidade de rebanho, que é conter a cadeia de transmissão do vírus. Dr. Gilberto Martins, quais são as possíveis sequelas ou efeitos colaterais de quem tomar a vacina contra o coronavírus? O que se constatou de efeitos colaterais na realização da chamada fase 3 de testagem da vacina é que ela oferece reações muito leves. Às vezes ela pode deixar, digamos, um pouco inflamado no local da injeção, um pouco dolorido. No máximo ela pode provocar um mal-estar, como se fosse uma virose muito leve, né? Mas isso em percentual muito baixo, né? O mais comum mesmo, que acaba dando o mais comum, é o mais comum num percentual de 1%, 1 e pouco por cento dos casos. São essas reações mais locais decorrentes do ato de aplicar a injeção, certo? Ela oferece muito poucas reações colaterais, né, em percentuais muito baixos. No Brasil já está acontecendo a vacinação com a Coronavac. E dentro de mais alguns dias, vamos ter também a vacina da AstraZeneca. O que acontece se, de repente, uma pessoa tomar a primeira dose de uma vacina, digamos, da Coronavac, por exemplo, e acabar tomando a segunda dose de uma vacina diferente, como a da AstraZeneca? Teria algum problema? A gente corre o risco de, ao fazer isso, a gente acabar ficando sem imunidade nenhuma. Então, não, a gente tem que tomar as 2 doses da mesma vacina. Quando tivermos mais opções de vacina, nós até podemos escolher qual vacina tomar, mas seja qual for a vacina que a gente vai tomar, nós temos que tomar as 2 da mesma vacina, não pode intercalar. Embora a vacinação no Brasil só se tenha iniciado há poucos dias, sabe-se que não há, no momento, no Brasil, uma grande quantidade de vacinas disponíveis. O que acontece, ou o que aconteceria, se uma pessoa recebesse a primeira dose da vacina e demorasse muito ou não recebesse a segunda dose no prazo previsto? Doutora Assad, nós precisamos tomar 2 doses da vacina. A gente só vai ter a cobertura dessa eficácia que a vacina oferece a partir da segunda dose. Se a pessoa tomar a primeira dose e não tomar a segunda dose, ela não estará coberta pela vacina. Ela continua com o risco de contrair a doença como todas as demais pessoas. A gente só consegue ter essa cobertura que a vacina oferece ao cobrirmos as 2 doses necessárias para a vacinação. Dr. Gilberto, bom dia. Além destas 5 perguntas produzidas pelo Dr. Assad, eu tenho 2 para lhe fazer, de ouvintes que já mandaram. Primeira pergunta. Uma senhora diz que toma remédio todos os dias. Ela quer saber, primeiro, ela pode tomar a vacina, tendo em vista que toma remédio todo dia, porque ela tem problema no coração? E ela também pergunta, no dia que for tomar a vacina, se puder, ela pode também tomar o remédio para
o coração? Ricardo, com relação a essa senhora, né, que tem problema no coração, ela pode tomar vacina, não há contraindicação por várias doenças crônicas, né, não há contraindicação para o uso da vacina, então ela pode normalmente tomar a vacina, e ela pode, no dia que for tomar a vacina, ela pode tomar os seus remédios normalmente. Doenças crônicas como doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, mesmo osteoartrose, mesmo pessoas que fizeram transplantes, que são, a gente diz, imunossuprimidas, né, que tomam imunossupressores para não ter rejeição de transplante, mesmo essas pessoas podem tomar a vacina. No caso dessas pessoas, né, dos imunodeprimidos, essa é uma vacina que ela usa vírus morto, ela não usa vírus que a gente chama inativado ou vírus morto, ela não usa vírus atenuado, então não tem nenhum risco. Então, as pessoas podem tomar vacina sim, mesmo com doenças crônicas com essas características, como eu falei, e as pessoas podem tomar seus remédios normalmente no dia da vacina, e tomar vacina não há nenhum risco de interação da vacina com medicamentos de uso crônico, que as pessoas fazem, ou mesmo medicamentos de uso agudo. Não há nenhum tipo de interação, não há nenhum tipo de contraindicação nesse sentido. Outra pergunta. Uma pessoa acostumada a tomar um aperitivo todos os dias, antes do almoço ou do jantar, no dia em que for tomar a vacina, ou que tenha tomado a vacina, deve suspender esse tal aperitivo? Não, Ricardo, não tem necessidade de suspender o aperitivo, essa descrição que você fez, né? Muito embora, obviamente, a gente sempre vai trabalhar com o indicativo de que as pessoas devam, ao máximo possível, evitar a bebida alcoólica, principalmente a bebida alcoólica em excesso, mas não há contraindicação no consumo de bebida alcoólica e na aplicação da vacina. Tá? Então, a pessoa, se ela tem esse hábito e ela, no dia da vacina, tomou lá o seu aperitivozinho antes do almoço ou em determinado momento do dia, isso não o impede de tomar a vacina. E se depois da vacina ele também esquecer e tomar o aperitivo, isso também não vai ter nenhum tipo de complicação. Doutor Gilberto, uma outra pergunta. A vacina que vai ser dada ao brasileiro é feita com o próprio vírus ou é produzida com antirreagente? É isso, né? Que jeito que é? A gente sabe que tem 5 vacinas. Todas são produzidas do mesmo jeito? Então, Ricardo, sobre os tipos de vacina. A vacina Coronavac ela é feita com vírus inativado ou vírus morto. Eles isolam laboratorialmente o vírus, inativam o vírus, ou seja, entre aspas, matam o vírus, e é esse vírus morto, esse vírus inativado, que é o que vai ser inoculado na gente para que o nosso organismo possa estabelecer a resposta imunológica que a gente tem necessidade. A vacina da AstraZeneca Oxford, ela é uma vacina que ela é feita com o chamado vetor viral. Eles fazem uma espécie de uma modificação genética em vírus semelhante ao vírus do corona e, com isso, né, o nosso organismo reconhece essa inoculação que é feita como sendo coronavírus e gera anticorpos para o coronavírus. Então, são tipos diferentes de formulação dessas vacinas. Muito se tem falado nas várias modalidades de proteção. O uso da máscara, lavar as mãos várias vezes com água e sabão bem lavadas, usar álcool gel 70, evitar aglomeração, o cumprimento só de cotovelo com cotovelo, coisa que vale. Mas um ouvinte pergunta, a relação sexual aumenta a possibilidade de transmissão? Não tem transmissão? É a mesma coisa? Ricardo, sobre a relação sexual, sim, ela aumenta o risco de transmissão, porque você tem um contato íntimo, né? Ela não transmite pelos fluidos sexuais, mas você tem um contato íntimo, você tem beijos, né? Você tem contato em que vai haver troca de saliva, né? Nesse vai e vem todo, né? Então, aumenta, sim, o risco de contaminação através do ato sexual. É o contato mais íntimo que duas pessoas têm, né? É diferente de você cruzar com uma pessoa na rua, ou mesmo você estar conversando com a pessoa, que já tem, então só isso já tem o risco, né? Agora, a hora que você vai
partir para o ato sexual, obviamente isso tem uma intimidade muito maior, as pessoas vão estar muito ligadas uma à outra e, obviamente, você aumenta o risco, sim. Outro ouvinte pergunta, doutor, o tipo sanguíneo de uma pessoa pode determinar que a imunidade seja maior ou menor? Dependendo do tipo sanguíneo, isto é possível? Ele tem menos ou mais chance de ser infectado? Dependendo do seu tipo sanguíneo? Com relação ao tipo sanguíneo, não tem nenhum estudo que demonstre nenhuma diferença, não, viu? Não há diferença. A resposta imune ela é a mesma em todas as pessoas, independente do tipo sanguíneo. Quer dizer, ela não é exatamente a mesma, não por conta do tipo sanguíneo. Cada pessoa tem a sua resposta, é claro. Tanto que na finalização do estudo, teve uma parcela das pessoas que não se imunizaram com a vacina, né? Mas isso não tem relação com o tipo sanguíneo, não. Pois bem, meu filho. Depois de todas as perguntas, depois de todas as respostas, ainda fica a necessidade de uma explicação neste segundo momento. Se a sua pergunta não foi respondida, se a sua dúvida não foi desfeita, aguarde segunda-feira. Outro punhado de perguntas serão levadas ao ar e respondidas pelo Dr. Gilberto Martim. Mas se dentre tudo isto você ainda tem uma dúvida que não ficou esclarecida, 99993-9890. Cuide-se! A pandemia não acabou. Você ainda não está vacinado. E, tristemente, o novo recorde de mortes em apenas um dia em Londrina aconteceu ontem. 11 foram a óbito. Cuide-se. Mais 409 novos casos foram detectados. Cuide-se. Nada de aglomeração. Lave as mãos várias vezes durante o dia com água e sabão. Não dispense o álcool em gel. Nada de se agarrar com quem quer que seja. Agarre-se com Deus. É muito melhor. Eu não tenho dúvidas. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.